Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Sou o professor Guilherme Falck e hoje quero falar com vocês de um assunto importante, delicado e que a gente precisa levar em conta nos dias de hoje. Estou falando da questão da elevação das energias em meio a esses conflitos mundiais que nós estamos tendo. Eu escrevi aqui um textinho, eu vou me pautando nele para ir conversando com vocês sobre este assunto. O momento mundial atual é de densas energias circulando por todo o planeta. E é muito fácil sermos influenciados por essas energias, principalmente aqueles que são mais sensitivos, não é mesmo? Aqueles que têm um pouco mais de sensitividade, neste momento estão sentindo realmente toda a densidade que está percorrendo nosso planeta. Temos, então, preocupantes conflitos ocorrendo, seja lá na Ucrânia e lá na Rússia, como também no Oriente Médio, conflitos esses que a gente não pode estar alheio, obviamente. Esses conflitos eles estão influenciando diretamente nossas vidas, embora nós estejamos um tanto quanto longe desses conflitos. Mesmo assim, eles estão influenciando sobremaneira não só a questão da densidade energética do planeta, que isso a gente sabe muito bem como espiritualistas, mas também, obviamente, está influenciando aí nas questões também financeiras, né, de comércio, as questões de relacionamentos, enfim. Esses conflitos que estão ocorrendo, obviamente, eles densificam a nossa atmosfera do planeta. Nós sabemos que estamos passando por um momento de transição planetária, um momento onde a gente está precisando realizar uma elevação dos padrões vibratórios para a nova era que está chegando. Por outro lado, sempre quando se está fazendo uma grande transformação, se levanta muita poeira, né? Quando a gente está fazendo uma faxina em casa, muita poeira sobe. E às vezes essa poeira que sobe parece que não acaba, né? Parece que dificulta a nossa respiração. Mas uma hora essa poeira vai ter que sentar, né? Vai ter que acalmar. E é o momento que a gente está passando. Nós estamos passando por esse momento da limpeza, um momento onde surge grandes oportunidades de mudanças espirituais para nós, mas também são momentos que nos exigem um comprometimento maior, que exigem que a gente faça uma reparação das nossas faltas, né? E então se transforma num momento que às vezes é bastante dolorido, né? Então a gente vê com bastante preocupação esses conflitos que estão ocorrendo e que levantam a poeira de tal forma que prejudica muito todo o padrão energético do planeta. Pode levar a consequências catastróficas, consequências muito ruins. A gente vê as questões climáticas que também estão bastante complicadas, confusas, né? Agora está tendo um furacão lá nos Estados Unidos. Nós tivemos as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, guerra na Ucrânia, guerra entre Israel e Hamas, né? Guerra entre Israel e Líbano, e se agravando para um conflito ainda maior que engloba o Irã, o que é bastante preocupante, porque pode sim levar a consequências que englobem o mundo inteiro. Obviamente que as consequências já estão sendo notadas e vão ser notadas ainda muito mais, porque elas nos afetam, seja em questão de combustíveis, por exemplo. Uma guerra lá com os árabes nos dificulta com a questão, aumenta, né, os preços do petróleo, consequentemente aumenta os preços de combustíveis. Aumentando o preço de combustíveis, aumenta o preço também dos fretes a serem realizados para trazer alimentos, levar alimentos, o que aumenta a nossa cesta básica.
Enfim, uma coisa vai puxando a outra e tudo vira, né, uma grande bola de neve que vai trazer aí complicações grandes para o mundo inteiro. Então, obviamente que a gente não quer isso, né? Obviamente a gente não quer isso. Então, com todos esses problemas acontecendo no mundo, nós, como espiritualistas, temos a nossa importância neste meio em tentar elevar esses padrões, porque assim como surgem todos esses problemas, também surgem soluções, obviamente, né? Um dos exemplos que eu gosto de dar é a questão, por exemplo, da Kabbalah, que é um conhecimento fantástico, porém ele era oculto, ele era um conhecimento fechado para poucos. Contudo, no século XX, século passado, ele começou a aparecer disponível para todos. Por quê? Porque a necessidade de uma elevação do padrão vibracional das pessoas agora para este milênio, né? E assim também foram surgindo outras coisas que antes eram completamente ocultas. A gente hoje em dia tem acesso a coisas que estavam fechadas em sociedades secretas e que hoje estão aí aparecendo para trazer essas mudanças necessárias para o mundo. Então, assim como surge o problema, também surgem as soluções. E as soluções estão, sim, numa mudança de um paradigma energético, espiritual para a humanidade, tá? A gente está precisando voltar a nos espiritualizar muito mais. Nós caímos muito num contexto capitalista, materialista, que foi o foco do século XIX, século XX, né? Mas aí pelo final do século XX já começou uma mudança de paradigma com uma necessidade maior de uma volta para o espiritual. E agora no século XXI a gente vê que essa volta para o espiritual ela é uma necessidade que está se mostrando gigantesca para a mudança que está ocorrendo no nosso planeta, tá? Então a gente vê que todos esses agravamentos que estão ocorrendo, eu falo isso aqui no meu texto, todos esses agravamentos que estão ocorrendo, eles vão premiando diversas áreas da nossa vida, que vão da área física, que a gente está vendo aí de tudo que está acontecendo com o clima, etc., que vão para a área mental, a gente está vendo aí as questões de depressão que estão surgindo, um aumento aí de suicídios, entre outras coisas, né? E um agravamento também na nossa parte espiritual, que a gente vê muita gente perdida, tentando encontrar um caminho, sem saber qual o significado de sua vida e para que ela está aqui, etc. Então há um agravamento. E a gente vê as consequências, pessoas discutindo por coisas às vezes pífias, né, acometendo crimes por coisas irrisórias que não deveriam nem estar sendo discutidas. A gente vê essa polarização na questão política, que embora seja necessário a discussão da política, não é necessário que haja esse tipo de discussão, de briga, de se posicionar tão contrariamente a ponto de não ser capaz de conversar com o outro, de ter empatia, de tentar entender o outro. A gente vê que tudo isso está acontecendo e se agravando muito, né? E nós, como espiritualistas, precisamos tentar mudar isso. Como? A gente precisa começar por nós, tá? E esse começar por nós está justamente na necessidade que nós temos de começar a mudar o nosso padrão vibratório. E isso é fundamental, tá, gente? Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode mudar o nosso padrão? Nós temos que começar mudando aquilo que mexe com o nosso energético, aquilo que nós estamos envolvidos e aquilo que nos dá sentido para a nossa vida. Nós temos que buscar um sentido que está além das coisas materiais. Buscar um sentido que, embora englobe este mundo físico, obviamente nós estamos aqui para aprender e melhorar, etc., mas que mesmo assim também englobe juntamente o espiritual, porque a gente não pode colocar estanque duas coisas separadas como matéria e espírito, como se fossem duas coisas separadas, tá? Não são, pessoal. Matéria e espírito são uma coisa só. A luz de Deus permeia a tudo. E
o paraíso, o céu, os planos superiores, enfim, pessoal, eles não estão em uma distância de nós, lá em cima, em algum lugar, não. Eles estão aqui agora, neste momento. A gente precisa somente elevar o nosso padrão para a gente reconhecer esse tipo de coisa. Então, não está separado, distante de nós espacialmente, mas sim vibratoriamente. Então, a gente tem que procurar voltar as nossas vibrações para essas realidades. E, claro, como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente pode melhorar nossos padrões? Obviamente, existem técnicas para isso, né? Mas coisas simples do nosso dia a dia a gente deve prestar atenção. O que é aquilo que a gente mais assiste no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? São coisas, notícias pesadas, coisas que nos baixam o nosso padrão vibratório. Preste atenção nisso. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo assim que a gente não deve estar por dentro das notícias, não deve estar por dentro do que está acontecendo no mundo. Obviamente que a gente não pode estar alheio ao mundo. Guerras estão acontecendo, catástrofes estão acontecendo. A gente precisa estar por dentro e se solidarizar com isso. Porém, a gente não pode se envolver emocionalmente de tal forma que baixe o nosso padrão vibratório. Então, nós precisamos cuidar, não assistir muito às notícias, tentar não se influenciar tanto emocionalmente com isso, né? Então a gente diminuir o tempo de assistir aí esse tipo de notícias na TV, etc, tá? E quando, claro, for inevitável, a gente precisa assistir, tentar não se envolver tanto emocionalmente, né? Ou procurar direcionar o que? Pensamentos positivos para essas situações, emanando energias, realizando orações em prol dessas pessoas, em prol lá das guerras que estão acontecendo para que elas se resolvam, né, que se resolvam tudo da maneira mais pacífica possível, que as coisas se encaixem e se harmonizem, né? Outra coisa, tá, pessoal? Não entrar em discussões infrutíferas. Não adianta, pessoal, a gente querer enfiar goela abaixo nas pessoas a espiritualidade. Não é assim que funciona. Nós nos tornamos fanáticos e criamos um ponto negativo ao invés de um ponto positivo. Então, se você vai conversar com alguém, essa pessoa não tem interesse nesse tipo de assunto, não fale. Não fale nesse tipo de assunto. Não jogue pérola aos porcos, né? Ou seja, não adianta ficar falando de coisas que não vão ser ouvidas ou não querem ser ouvidas, tá? Outra coisa, política, quando você está conversando de política e você vê que a outra pessoa tem um posicionamento muito diferente de você, não entre em conflito. Você não vai conseguir mudar o pensamento da outra pessoa, principalmente entrando em conflito. Então não resolve, né? Time de futebol, etc. Vocês podem torcer para um time de futebol? Obviamente, eu sou colorado, eu gosto de assistir os jogos do meu time, mas vocês não vão me ver brigando, discutindo com o gremista que é o time adversário ao meu. Claro que não. Ora, pessoal, é um esporte, é para se divertir, né? Então, cuidar esse tipo de coisa. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz, tem muita força. No judaísmo, a gente chama de Lashon Hará, né, a língua maldita, que é um pecado tão grave quanto a idolatria para os judeus, né? Quando as palavras são ditas, elas vão ao vento e você não consegue trazê-las de volta. Então, o que foi dito e isso pode trazer grandes problemas. Então, cuide o que você fala, cuide o que você discute, o que você conversa. Escutar músicas positivas sempre é ótimo, ajuda a harmonizar o nosso ser, né? Fazer meditações, orações. Quem é de uma religião pode fazer os mantras da sua religião, lá do budismo, por exemplo. No cristianismo tem as orações como o Pai Nosso, etc. Faça, vai fazer bem somente para você. No judaísmo tem muitas e muitas orações e meditações para serem feitas com os nomes sagrados de Deus, por exemplo. Os judeus fazem orações o tempo inteiro. Quando acorda de manhã, se faz o Modéani, que é uma
uma oração agradecendo a volta da sua alma para o corpo, logo de manhã cedo, né? Ou seja, colocar Deus sempre à frente de tudo, né? Isso ajuda muito a você ter um padrão positivo na forma de pensar, né? No judaísmo, por exemplo, tem uma oração que se faz sempre, que eles chamam de Shema Israel, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouça Israel. E quando ele fala Israel, não é só o país, né? Quando ele está se referindo também ao povo, às pessoas, a todo mundo, a todos que estão ouvindo, né? Ouça Israel, Adonai, Deus, né? Adonai é nosso Deus, Adonai é um, né? Ou seja, existe somente um Deus acima de tudo. Então, é uma forma de se fazer também, a todo momento, uma conexão, né? Enfim, e tem, obviamente, né, aquele trabalho que é feito, que a gente sempre fala aqui, que é o ouve, né? As oscilações longitudinais de energia, né, que devem ser feitas a todo momento, gente. É muito bom fazer esse trabalho com energia, que é aquele negócio de pegar a energia lá no topo da cabeça, jogar até os pés, e quando ela chega nos pés, ela bate e retorna até o topo da cabeça e circula pelo seu corpo, criando o que a gente chama de estado vibracional. Isso, se feito a todo momento que você sentir que há necessidade de uma mudança de padrão vibratório, vai fazer um grande bem. Eu sempre estou fazendo o estado vibracional. Às vezes eu estou conversando com alguém e eu sinto que a coisa está pesada. Eu circulo a energia sem que ninguém perceba, somente comigo mesmo, para que eu consiga harmonizar as minhas energias e, ao mesmo tempo, puxar o meu pensamento para padrões mais altos de vibração. Enfim, pessoal, o que eu queria dizer é que neste momento onde estão ocorrendo aí grandes catástrofes, né, como esse furacão que está lá nos Estados Unidos, guerras no Oriente Médio, guerras lá no leste europeu, enfim, que a gente consiga ser o foco de luz neste mundo para ajudar nesse momento dessa transição planetária que é complicada e que muita gente pode se perder. E cabe a nós que temos conhecimento sobre isso realizar a nossa parte, sermos um foco de luz e não mais uma sombra neste mundo. Certo, pessoal? Um grande abraço, paz profunda, shalom, shalom.